O sol poente de Lisboa tingia o céu de laranja quando João ouviu o grito ecoar pela casa antiga de Alfama, um som que rasgou o ar como uma faca afiada, fazendo largar o bolo de chá que preparava para a avó. Ele correu escada acima, o coração martelando no peito, apenas para encontrar Dona Maria caída no chão do quarto, os olhos vidrados fixos no teto ornamentado, murmurando palavras incoerentes sobre segredos enterrados e heranças que mudariam tudo. Naquele instante, João soube que o mundo que ele conhecia, o de um neto invisível, o ajudante da família, estava prestes a desabar como as muralhas de uma fortaleza envelhecida. João sempre fora o fantasma da família Santos, uma presença etérea que flutuava pelos corredores da casa de pedra amarela em Alfama, limpando o pó das prateleiras antigas e cozinhando os pratos favoritos da avó com uma precisão que beirava o ritual. Aos 28 anos, com cabelos castanhos que caíam em ondas rebeldes sobre a testa e olhos verdes que carregavam o peso de segredos não ditos, ele se contentava com o papel de ajudante, o neto gay que ninguém mencionava em voz alta, exceto em sussurros carregados de pena ou desdém. Seus tios, Ricardo e Ana, viam-no como uma anomalia, um fardo que Dona Maria insistira em acolher após a morte precoce dos pais de João em um acidente de carro nas curvas traiçoeiras da Serra da Arrábida. Ele é bom com as mãos, pelo menos, dissera Ricardo certa vez, durante um jantar de família onde João servira o bacalhau à brás sem que ninguém o convidasse para a mesa. Ana, com seu nariz empinado e joias que tilintavam como correntes, apenas assentira, os lábios apertados em uma linha de desaprovação velada. Mas Dona Maria, com sua silhueta frágil envolta em chalos de lã tecidos à mão, via em João o reflexo de si mesma, uma alma teimosa, moldada pelas marés do Tejo e pelas histórias de marinheiros que contava à noite, sob o luar que se infiltrava pelas janelas gradeadas. Ela o chamava de meu pequeno farol, e nas noites em que a esma a sufocava, João era o único que se sentava ao seu lado, segurando sua mão calejada enquanto ela divagava sobre o passado, amores proibidos em festas de fado, cartas escondidas em caixas de madeira e uma família que outrora fora unida como as pedras das calçadas lisboetas. Aquela tarde de outono, no entanto, o ar carregava um presságio diferente. O grito de Dona Maria não era de dor física, mas de algo mais profundo, como se a alma dela estivesse se libertando de correntes invisíveis. João se ajoelhou ao lado dela, o cheiro de lavanda do quarto misturando-se ao suor frio em sua testa. Avó, o que foi? Fale comigo. Seus dedos tremiam ao tocar o pulso dela, fraco como o fio de uma teia de aranha. Ela piscou devagar, os olhos azuis turquesa, iguais aos de João, focando nele com uma clareza repentina. O testamento. Eu tenho que contar. Antes que seja tarde. As palavras saíram entrecortadas, como fragmentos de um sonho febril. João franziu a testa, o estômago revirando. Testamento. Dona Maria sempre dissera que a casa, o único bem real da família após anos de dívidas e negócios ruins de Ricardo, seria dividida igualmente entre os netos, João, o primo mais velho Miguel e a prima Sofia. Mas ali, no limiar da eternidade, ela sussurrou algo que o fez congelar. Tudo para você, meu amor. Tudo. Porque você é o coração desta casa. Antes que João pudesse processar, os olhos dela se fecharam, e o silêncio caiu como uma cortina pesada. Ele chamou a ambulância, as mãos sujas de terra do jardim onde plantara rosas vermelhas para ela, mas quando os paramédicos chegaram, era tarde. Dona Maria partira, levando consigo o segredo que agora pairava sobre a família como uma nuvem de tempestade sobre o Atlântico. Os dias seguintes foram um borrão de luto ritualizado. O funeral na Basílica dos Mártires, com seu cínico ando pelas ruas estreitas de Alfama, reuniu a família em um espetáculo de hipocrisia polida. Ricardo, o tio mais velho, um homem de 55 anos com barriga proeminente e ternos que cheiravam a charutos cubanos, chorava falsamente enquanto apertava mãos de vizinhos curiosos. Ana, ao seu lado, usava um véu preto que a fazia parecer uma viúva de ópera, sussurrando para Sofia sobre como a pobre Maria sofria com aquele neto inútil. Miguel, o primo de João, de 30 anos e com a carreira ascendente em uma firma de advocacia no Chiado, lançou olhares de compaixão fingida para João, que se mantinha à margem, vestindo o casaco sarrado que a avó lhe dera no último Natal. Sinto muito, primo. Se precisar de algo. Um emprego, talvez. Miguel dissera, a voz baixa o suficiente para não ser ouvida pelos outros, mas afiada como uma lâmina. João apenas assentira, engolindo o nó na garganta. Ele não contara a ninguém sobre as palavras finais da avó. Não ainda. Aquela noite, sozinho na casa vazia, ele vasculhou o quarto dela em busca de paz. As gavetas revelaram joias antigas, fotos amareladas de um jovem soldado, o avô de João, morto na guerra colonial, e, no fundo de uma caixa de charutos, um envelope selado com cera vermelha, endereçado ao advogado da família, Dr. Almeida. Com as mãos trêmulas, João abriu. As palavras dançaram diante de seus olhos sob a luz fraca da lâmpada. Eu, Maria Santos, deixo toda a minha herança, a casa em Alfama, as terras na Arrábida e as poupanças acumuladas, ao meu neto João Santos, por seu amor incondicional e pela luz que trouxe à minha vida. O mundo girou.
Não era uma divisão, era tudo. A casa, avaliada em centenas de milhares de euros, as vinhas que Dona Maria herdara do pai, o suficiente para libertar João de anos de humilhação silenciosa. Mas com isso veio o terror, a fúria da família. Ele guardou o papel, o coração acelerado, sabendo que o anúncio viria em uma semana, no escritório do Dr. Almeida. Enquanto isso, a vida em Lisboa prosseguia, alheia ao furacão que se formava. João caminhava pelas ruas de paralelepípedos, o fado de bares escondidos, e pensava em Pedro, o único farol em sua escuridão. Pedro era o barista da cafeteria, o Tejo Azul, um rapaz de 27 anos com pele morena como o café que servia e olhos castanhos que pareciam poços de empatia. Eles se conheceram há um ano, quando João, exausto após uma briga sussurrada com Ricardo sobre responsabilidades familiares, entrara no café em busca de um latte para acalmar os nervos. Pedro notara o tremor em suas mãos e, em vez de cobrar, deslizara uma fatia de pastel de nata com um sorriso que derretia o gelo no peito de João. Às vezes, o açúcar cura mais que o café, dissera ele, e assim começou uma amizade que floresceu em confidências trocadas ao pôr do sol, caminhadas pelo terreiro do Paço e, eventualmente, um beijo roubado sob as luzes do aqueduto das Águas Livres. Pedro era abertamente gay, criado em uma família de pescadores no Algarve que o aceitara com abraços salgados e histórias de sereias. Você merece mais que ser o ajudante de alguém, João, dissera ele certa noite, entrelaçando os dedos nos de João enquanto observavam as luzes do 25 de Abril Brites piscarem como estrelas caídas. Mas João, marcado pelas rejeições sutis da família, hesitava em chamar aquilo de amor. Era amizade profunda, sim, mas o medo de perder Pedro, como perdera tanto, o mantinha preso. Agora, com o testamento queimando em seu bolso, João sentia o chão tremer. Ele precisava contar a Pedro, mas as palavras travavam na garganta. Em vez disso, ele o encontrou no café naquela tarde chuvosa, o aroma de canela misturando-se ao som da chuva batendo nas vidraças. Minha avó. Ela disse algo antes de morrer, murmurou João, sentando-se no balcão vazio. Pedro limpou as mãos no avental, os olhos preocupados. O que foi, amor? Você parece um fantasma. A palavra amor escapou tão naturalmente que João sentiu um calor subir ao rosto. Ele hesitou, então entregou o envelope. Pedro leu em silêncio, os olhos se arregalando. Meu Deus, João. Isso é incrível. Mas perigoso. Sua família vai explodir. João. Riu, um som amargo. Eles já me veem como o erro da família. Isso só confirma. Pedro estendeu a mão sobre o balcão, tocando a de João com firmeza. Então luto por isso. Por você. Por nós. O nós pairou no ar, uma promessa não dita, e pela primeira vez, João permitiu-se imaginar um futuro onde não era o ajudante, mas o centro de sua própria história. Mas o furacão chegou mais cedo. 2 dias depois, enquanto João arrumava as rosas murchas no jardim da avó, o telefone tocou. Era o Dr. Almeida, voz grave e urgente. João, há uma complicação. Seu tio Ricardo descobriu uma cópia preliminar do testamento. Ele está furioso e ameaça contestar no tribunal. Diga-me, você está preparado para isso? João olhou para o Tejo ao longe, as águas cinzentas refletindo o céu nublado. Preparado? Não. Mas pela avó, por Pedro, por si mesmo, ele teria que aprender a ser. A reunião no escritório do Dr. Almeida, no coração do Chiado, era um palco para o teatro familiar. A sala cheirava a couro velho e café forte, com livros de direito empilhados como sentinelas. Ricardo chegou primeiro, acompanhado de Ana, que carregava uma pasta de documentos como se fosse uma arma. Miguel e Sofia seguiam atrás, expressões neutras mascarando a curiosidade voraz. João entrou por último, apoiado por Pedro, que insistira em vir como amigo moral. O advogado, um homem magro de óculos redondos, pigarreou ao sentar-se à cabeceira da mesa de mogno. Senhoras e senhores, o testamento de Dona Maria Santos é claro e legalmente vinculante. Tudo vai para João. Um silêncio sepulcral caiu, quebrado apenas pelo tamborilar dos dedos de Ricardo na mesa. Então, a explosão, isso é um absurdo. Ele nem trabalha. Passa o dia limpando poeira e com aqueles amigos dele. Ricardo apontou para Pedro, os olhos ingestados de raiva. Ana interveio, voz melosa como mel envenenado. Maria estava confusa no final, doutor. A asma, a idade. João a manipulou, tenho certeza. João sentiu o sangue ferver, mas Pedro apertou sua mão sob a mesa, um lembrete silencioso de força. A avó sabia o que fazia, disse ele, voz firme pela primeira vez. Ela me viu quando vocês fingiam não ver. Miguel inclinou-se para frente, o rosto uma máscara de razão. Primo, pense na família. Dividir seria justo. Você não precisa de tudo.
Mas Sofia, a mais jovem aos 25 anos, com cabelos loiros herdados da mãe, surpreendeu a todos. Eu concordo com João. Vovó sempre disse que ele era o coração dela. O ar crepitou com tensão. Ricardo bateu na mesa. Isso é ganância. Um neto que nem é como nós. A palavra não dita, gay, pairou como fumaça. Pedro se levantou, olhos flamejantes. Ele é mais família que vocês jamais foram. O advogado interveio, mas o dano estava feito. A reunião terminou em caos, com Ricardo jurando recorrer à justiça, alegando incapacidade mental de Dona Maria. João saiu para a rua, o chiado fervilhando de turistas e artistas de rua, mas ele via apenas borrões. Pedro puxou para um beco estreito, longe dos olhares. Eles vão cair, João. Mas você tem que se erguer primeiro. Seus lábios se encontraram em um beijo urgente, salgado de lágrimas, e ali, contra a parede grafitada com versos de fado, João sentiu o primeiro vislumbre de coragem. Os dias que se seguiram foram uma guerra de sombras. Ricardo contratou um advogado agressivo, um tubarão chamado Vasco que farejava fraquezas como um cão de caça. Ele começou a espalhar rumores pela vizinhança de Alfama, que João era um aproveitador, que Dona Maria fora envenenada por influências externas. Ana visitou a casa, não para consolar, mas para vasculhar gavetas em busca de provas de manipulação. Encontrou as fotos de Pedro e João em uma viagem rápida a Sintra, rindo sob as torres de Palácio da Pena, e as usou como munição. Vejam, ele trouxe esse amigo para corromper a pobre Maria. João, isolado, mergulhava no trabalho, catalogando as memórias da avó em um diário que ela deixara, páginas cheias de anotações sobre amores perdidos e a coragem de ser autêntico em uma Lisboa de fachadas douradas. Pedro era seu ancorador, cozinhando jantares simples de sardinhas grelhadas na varanda, contando histórias engraçadas de clientes excêntricos no café para arrancar sorrisos. Mas o conflito interno de João crescia. Ele amava Pedro, sim, mas o medo de arrastá-lo para o vórtice familiar o paralisava. E se eu perder você nisso tudo? Confessou uma noite, enquanto o vento do Tejo soprava cortinas de gaze. Pedro traçou o contorno de seu rosto com o dedo. Você não vai. Amor não é posse, João. É escolha. E eu escolho você, todos os dias. Foi então que veio o primeiro golpe inesperado. Uma carta anônima chegou pelo correio, escrita em caligrafia trêmula. Eu sei o segredo de Maria. Encontre-me no convento do Carmo, meia-noite. Venha sozinho. João hesitou, mas a curiosidade, e o desespero, venceu. Sob a lua cheia que iluminava as ruínas góticas do convento, destruído pelo terremoto de 1755, uma figura encapuzada emergiu das sombras. Era tia Isabel, a irmã mais velha de Dona Maria, que todos pensavam morta há décadas após fugir para o Brasil por um escândalo de amor lésbico. Eu voltei por ela, disse Isabel, voz rouca como o fado de Amália Rodrigues. E por você. Ela revelou um diário escondido, páginas que Dona Maria escrevera sobre sua própria juventude reprimida, amores com mulheres em bailes clandestinos do Bairro Alto, e como vir em João o eco de sua própria luta. O testamento não é só herança. É redenção para todos nós. Mas Isabel carregava um aviso. Ricardo descobrira sobre ela e planejava usá-la para desacreditar o testamento, alegando insanidade hereditária. João sentiu o chão ruir novamente. Por que agora? Isabel sorriu tristemente. Porque o amor, meu sobrinho, não espera. Ele explode como o sol sobre o Tejo. De volta à casa, João compartilhou tudo com Pedro, que ouviu em silêncio, então o abraçou forte. Vamos enfrentar isso juntos. Mas primeiro, você precisa dizer à família sobre nós. Sem segredos. O coração de João acelerou. Dizer. Em voz alta, para aqueles que o viam como defeito. Mas Pedro estava certo. O próximo encontro familiar, convocado por Ricardo para negociar, seria o palco. Na sala de estar da casa em Alfama, com o retrato de Dona Maria observando do mantel, as hostilidades recomeçaram. Ricardo brandia papéis, meu advogado encontrou precedentes. Maria estava senil. Ana assentia, mas Sofia parecia inquieta. Miguel, sempre o mediador, propôs, João, aceite metade. Pelo bem de todos. João respirou fundo, sentindo a mão de Pedro em sua. Não é sobre dinheiro. É sobre respeito. A avó me viu como eu sou, gay, sim, e amado. Ele puxou Pedro para frente. Este é Pedro, meu parceiro. E ele é parte disso. O silêncio foi ensurdecedor. Ana engasgou, Ricardo ficou vermelho como vinho do Porto. Mas então, o segundo golpe, Sofia se levantou. Eu sabia. E apoio vocês. Vovó me contou sobre ti, Isabel, uma vez.
Ela amava uma mulher, e a família a destruiu. A revelação caiu como uma bomba. Ricardo balbuciou, isso é mentira. Mas Isabel entrou pela porta, viva e imponente, o chão bordado com motivos alentejanos. Não é, irmão. E o testamento fica. O caos irrompeu, gritos, lágrimas, acusações voando como confetes em uma festa trágica. Ricardo saiu batendo portas, jurando vingança judicial, mas algo mudara. Miguel, atonito, murmurou, desculpe, João. Eu não via. Pela primeira vez, uma fresta de compreensão. Nos dias seguintes, enquanto o processo judicial se arrastava nos tribunais de Lisboa, João e Pedro fortaleceram sua ligação. Caminhadas pela costa da Caparica, onde as ondas lambiam areias douradas, conversas sobre sonhos, João sonhava em transformar a casa em um centro cultural para a comunidade LGBTQ+, celebrando histórias como a de Dona Maria Isabel. Pedro, com seu otimismo contagiante, planejava um café anexo, servindo fado e lattes para almas perdidas. Mas o conflito não acabava. Ricardo, desesperado, contratou detetives para cavar o passado de João, descobrindo uma briga antiga com um ex-namorado que terminara em acusações de infidelidade, uma mentira que o ex espalhara por ciúmes. Os tabloides lisboetas pegaram a história, headlines sensacionalistas, herdeiro gay envolvido em escândalo. João leu no Correio da Manhã, o estômago revirando. Pedro o encontrou chorando no jardim, rosas agora florescendo em desafio. Eles querem me quebrar, soluçou João. Pedro ergueu, olhos ferozes. Então que quebrem. Nós nos reconstruímos. Naquela noite, sob estrelas que pontilhavam o céu de Alfama, eles fizeram uma promessa, enfrentar o tribunal juntos, com Isabel como testemunha. O dia do julgamento chegou como uma tempestade de verão. O tribunal no Palácio da Justiça, com suas colunas neoclássicas, fervia de tensão. Ricardo, ladeado por Vasco, apresentou evidências, depoimentos falsos de enfermeiras alegando delírio de Dona Maria, fotos distorcidas de João e Pedro como prova de influência maligna. O juiz, uma mulher de meia-idade com olhar penetrante, ouvia impassível. Então veio a vez de João. Com voz trema no início, mas ganhando força como o crescendo de um fado, ele falou: minha avó não foi manipulada. Ela me escolheu porque eu a amei sem condições, como ela merecia ser amada, apesar das sombras da família. Isabel subiu ao estrado, sua história de amor proibido e quando pelas paredes de mármore, provando que a insanidade era apenas o preço da autenticidade em uma era repressora. Pedro testemunhou em seguida, descrevendo como João cuidara de Dona Maria com devoção, não por ganância, mas por laços de sangue e alma. Sofia e até Miguel corroboraram, o último admitindo: eu fui cego. João é o melhor de nós. Ricardo, encurralado, desabou em lágrimas, não de raiva, mas de vergonha. Eu só queria proteger o legado. O juiz deliberou por horas que pareceram eternidades. Quando voltou, sua sentença foi um raio de sol: o testamento é válido. Caso encerrado. A família saiu fragmentada, mas com sementes de cura. Ricardo pediu desculpas em uma carta trêmula, prometendo terapia para enfrentar seus preconceitos. Ana, relutante, visitou a casa, trazendo um buquê de flores, um gesto pequeno, mas real. Miguel ofereceu ajuda legal gratuita, e Sofia tornou-se aliada, planejando eventos para o centro cultural. João e Pedro, de mãos dadas no jardim, assistiam ao Tejo fluir, agora um rio de possibilidades. Você virou tudo de cabeça para baixo, murmurou Pedro, beijando a têmpora de João. Como a avó queria. E sob o sol de Lisboa, João sorriu, sabendo que o ajudante havia se tornado o herói de sua própria epopeia, uma história de amor que desafiava marés e tempo. A brisa salgada do Tejo carregava ecos de fado distante enquanto João e Pedro caminhavam pela marginal de Alcântara, as luzes do estaleiro antigo refletindo nas águas como memórias fragmentadas. O julgamento fora uma vitória, mas a cicatriz ainda latejava. Ricardo, apesar das desculpas, mantinha distância, e Ana enviava mensagens frias sobre dividir móveis. João sentia o peso da herança não só em papéis, mas em expectativas, transformar a casa de Dona Maria em algo vivo, um farol para outros como ele. E se eu falhar, confessou a Pedro, parando sob uma lanterna de ferro forjado. Pedro virou-se, o rosto iluminado por um brilho suave. Falhar. Você já venceu o impossível. O resto é só viver. Seus lábios se roçaram em um beijo leve, prometendo noites de conversas sussurradas e planos tecidos à luz de velas. Mas o destino, caprichoso como as marés portuguesas, reservava outro giro. Na manhã seguinte, enquanto João catalogava livros da avó na biblioteca da casa, volumes amarelados de Eça de Queiroz e poesia de Fernando Pessoa, um toque na porta o interrompeu. Era Miguel, o primo outrora distante, agora com olheiras profundas e uma garrafa de vinho do Dão na mão.
Posso entrar? Preciso falar. Eles se sentaram na varanda, o vinho tinto enchendo taças de cristal rachado. Miguel, sempre o advogado polido, gaguejou, Eu menti no julgamento. Não totalmente, mas omiti algo. João franziu a testa, o coração apertando. O quê? Miguel baixou os olhos. Há anos, eu tive um caso. Com um homem. No escritório. Terminou mal, e eu enterrei isso. Quando vi você e Pedro, algo quebrou em mim. Inveja, medo. Eu era como o Ricardo. As palavras caíram como pedras no rio calmo. João piscou, processando. Miguel, o perfeito, o hétero exemplar, carregava o mesmo segredo. Por que agora? Miguel sorriu amargamente. Porque sua coragem me forçou. E porque vovó merecia uma família inteira, não fragmentada. Lágrimas escorreram pelo rosto dele, e João, em um impulso, o abraçou, o primeiro toque genuíno entre primos em anos. Você não está sozinho, Miguel. O centro que eu planejo. Pode ser para nós todos. Naquela tarde, Pedro chegou com pastéis de Belém quentes, encontrando os dois rindo sobre memórias de infância, jogos de futebol na praia da Ericeira onde Miguel sempre deixava João vencer. A amizade renasceu, frágil mas real, e Miguel prometeu ajudar com os papéis legais para o Centro Cultural, batizado de Casa do Farol, em homenagem à avó. Mas o idílio foi interrompido por uma sombra maior. Isabel, a tia ressuscitada, ligou de sua casa temporária no Bairro Alto. Ricardo está tramando de novo. Ele encontrou um Antigo Testamento, de 2010, que divide tudo. Pode reabrir o caso se provar fraude. João sentiu o chão tremer novamente. Como? Dona Maria sempre fora meticulosa. Pedro, ao lado, apertou sua mão. Vamos investigar. Juntos. Eles partiram para as terras na Arrábida, 1 hora ao sul de Lisboa, onde vinhas antigas se estendiam como tapetes verdes sob o sol escaldante. A propriedade, um sítio modesto com oliveiras retorcidas e uma casa de campo caiada, fora o refúgio de Dona Maria nos verões. Lá, entre barris de vinho empoeirados, encontraram uma caixa trancada, chave escondida sob uma laje solta, como em um romance de intriga. Dentro, não um testamento falso, mas cartas, correspondência entre Dona Maria e um amante de juventude, um poeta exilado em Paris, descrevendo amores não consumados e o peso da sociedade portuguesa dos anos 60. Ricardo deve ter forjado isso, murmurou Pedro, lendo uma página. Mas então, um envelope separado, para João, se eu partir antes. Era de Dona Maria, escrita meses antes da morte, confessando que reescrevera o testamento após sonhar com o neto livre. Não tema o amor, meu farol. Ele é a verdadeira herança. Emocionado, João guardou as cartas, mas o perigo persistia. De volta a Lisboa, confrontaram Ricardo em sua casa no Restelo, um sobrado moderno com vistas para o rio. O tio abriu a porta relutante, o rosto envelhecido pela culpa. O que querem? João estendeu as cartas. Acabou, tio. A avó escolheu por amor, não por ódio. Ricardo desabou em uma cadeira, admitindo, eu falsifiquei para proteger minha imagem. Mas perdi tudo. Não era só o dinheiro, era o orgulho. Em um momento de vulnerabilidade, ele revelou seu próprio segredo, um casamento infeliz com Ana, motivado por conveniência, e um vazio que o corroía. Eu invejava você, João. Sua honestidade. O confronto terminou não em raiva, mas em um pacto frágil. Ricardo retiraria a ação, em troca de terapia familiar e participação no centro, não como dono, mas como aprendiz de humildade. Ana, ao saber, explodiu em uma ligação furiosa, mas Sofia interveio, convidando-a para um chá na casa de João. Mãe, é hora de curar. Aos poucos, as rachaduras se soldavam. Sofia, com seu espírito artístico, projetou logo do Casa do Farol, um farol estilizado com arco-íris descendo as ondas. Miguel trouxe contatos de doadores, e Isabel, com histórias do Brasil, planejava workshops sobre heranças que era na ditadura salazarista. Pedro, o pilar, transformou o café em ponto de coleta de livros para a biblioteca do centro. Mas o clímax pessoal veio em uma noite de tempestade. João, atormentado por dúvidas, sou digno disso tudo. Fugiu para o mirador da Senhora do Monte, onde a cidade se estendia como um mar de luzes. Pedro o encontrou lá, encharcado pela chuva, e o puxou para um abraço. Você é o digno, João. Porque ama sem reservas. Sob o aguaceiro, eles se beijaram, não como fuga, mas como afirmação, um amor que resistia a trovões e preconceitos. A manhã trouxe calmaria. O centro abriu suas portas em uma cerimônia simples, com fado ao vivo e discursos de Isabel e Sofia.
Ricardo apareceu, tímido, com Ana ao lado, ela, ainda rígida, mas presente. Miguel discursou sobre a redenção, e Pedro, ao lado de João, sussurrou: nossa história só começa agora. Enquanto o sol se punha sobre a Alfama, João sentiu a avó em cada brisa, sussurrando: você virou o mundo, meu amor. E assim, da cinza do luto, floresceu uma família reimaginada, não perfeita, mas autêntica, tecida por fios de coragem e afeto. Meses passaram como as estações em Lisboa, o outono dourado dando lugar ao inverno úmido, com chuvas que lavavam as ruas e revelavam segredos escondidos nas rachaduras das calçadas. O Casa do Farol prosperava, um oásis no labirinto de Alfama, com paredes pintadas de azul tejo e prateleiras repletas de livros sobre identidades fluídas, de Virginia Woolf a autores portugueses como Maria Isabel Barreno. João coordenava eventos semanais, noites de poesia queer, onde vozes trêmulas compartilhavam versos sobre amores não correspondidos, workshops de arte com Sofia, que ensinava a transformar dor em morais vibrantes, e sessões de contação de histórias com Isabel, cujas narrativas do exílio brasileiro entrelaçavam fado e samba em hinos de resistência. Pedro, com seu toque mágico, instalara um cantinho de café no resto chão, onde o aroma de expresso se misturava ao som de violas afinadas. É como se vovó estivesse aqui, servindo chá e conselhos, brincava ele, enquanto João observava clientes, jovens tímidos, idosos solitários, encontrarem refúgio ali. Mas sob a superfície de renovação, correntes subterrâneas agitavam. Ana, apesar de sua presença relutante nos eventos, nutria ressentimentos que fermentavam como vinho azedo. Em uma visita surpresa, ela confrontou João na cozinha, enquanto ele preparava chá de camomila. Você acha que isso apaga tudo? Aquela casa era minha herança também. Seus olhos, outrora frios, agora brilhavam com uma mistura de inveja e dor. João pausou, a colher na mão. Tia, não é sobre apagar. É sobre construir algo maior. Ela riu, um som cortante. Maior. Para seus amigos. Ricardo está destruído, você sabe. Perdeu o emprego por causa do escândalo. A culpa perfurou João como uma espinha de sardinha. Ele não queria destruir, apenas sobreviver. Diga a ele para vir aqui. O centro é para todos. Ana saiu bufando, mas plantara a semente da dúvida. Naquela noite, deitado ao lado de Pedro, João confidenciou: e se eu estiver dividindo a família mais? Pedro traçou círculos em seu peito. Você está unindo, amor. As feridas demoram a cicatrizar. O próximo conflito veio disfarçado de oportunidade. Um jornalista do Público, atraído pelo buzz do centro, pediu uma entrevista exclusiva. A história do neto gay que herdou tudo, superação e preconceito em Alfama. João hesitou, mas Miguel, agora aliado fervoroso, insistiu: é chance de inspirar. A entrevista, na varanda com vista para o castelo de São Jorge, fluiu como vinho. João falou de Dona Maria, do testamento como ato de amor, de Pedro como âncora. Mas o artigo, publicado no domingo, torceu as palavras: herdeiro que desafia a família tradicional, vitória ou vingança. As reações foram um turbilhão. Apoio inundou o centro, doações, mensagens de solidariedade de Porto a Faro. Mas Ricardo, lendo no seu apartamento vazio, explodiu. Ele apareceu à porta do Casa do Farol ao anoitecer, rosto contorcido. Você nos pintou como monstros, gritou, empurrando Pedro que tentava acalmá-lo. João interveio, voz firme: não, tio. O artigo fez isso. Mas a verdade é que nós podemos mudar. Ricardo hesitou, o peito arfando, então desabou nos degraus, soluçando. Eu era como você, João. Jovem, confuso. Tive um amigo em Coimbra. Mas enterrei isso por Ana, pelo legado. A confissão, crua como o mar de inverno, quebrou barreiras. João sentou-se ao lado dele, oferecendo um lenço. Então honre isso. Seja o tio que vovó queria. Aos poucos, Ricardo começou a frequentar o centro, primeiro como observador silencioso, depois como voluntário, ajudando com reparos na casa velha. Ana, vendo a mudança, amoleceu. Em um jantar familiar improvisado, ela até elogiou o pastel de Pedro. Mas o maior teste veio de fora. Uma organização conservadora, Família Portuguesa Unida, liderada por um político carismático de Setúbal, lançou uma campanha contra o centro, indoutrinação em Alfama. Protejam nossas crianças. Panfletos choveram pelas ruas, e protestos pequenos se formaram na praça, cartazes com cruzes sobre arco-íris, gritos de tradição, e quando como fantasmas do salazarismo. João sentiu o medo antigo retornar, o de ser o outro, novamente. Pedro, furioso, queria confrontar, mas Isabel aconselhou sabedoria: responda com arte, não raiva.
Eles organizaram uma Noite das Vozes Esquecidas, um evento ao ar livre com fado queer, depoimentos de idosos LGBTQ+, que sobreviveram à repressão, e um mural coletivo pintado por visitantes. Sofia liderou a arte, Miguel a logística, e até Ricardo ajudou a montar o palco, soando sob as luzes. A noite foi mágica, sob estrelas, uma fadista trans cantou Estranha Forma de Vida, lágrimas misturando-se a aplausos. Os manifestantes, reduzidos a um punhado, dispersaram envergonhados. Mas no clímax, um manifestante agressivo avançou, derrubando um banner. Pedro conteve, mas levou um soco no ombro. João, vendo sangue em sua camisa, perdeu o controle, um grito primal ecoou, chega. Isso é amor, não ódio. A multidão silenciou, e o agressor, um jovem confuso, murmurou desculpas, revelando depois que fora enviado pelo político, mas tocado pela vulnerabilidade. A mídia virou, Casa do Farol transforma ódio em diálogo. O centro ganhou prêmios, doações fluíram, e João, curando o ombro de Pedro com compressas quentes, sentiu gratidão transbordar. Você é meu herói, sussurrou Pedro. Não, nós somos. Sofia, inspirada, anunciou sua própria revelação, estou namorando uma mulher. Graças a você, João. A família, agora um mosaico, celebrava um piquenique na Rábida, com vinhos das vinhas da avó e histórias compartilhadas. Ricardo, redimido, brindou, à Maria, que nos virou de cabeça para baixo. E sob o sol da serra, João soube, a herança verdadeira era essa, laços refogados no fogo da verdade. A primavera irrompeu em Lisboa como um suspiro aliviado, azulejos das fachadas ganhando vida com fluorescências de jasmim e o ar carregado de promessas. O Casa do Farol pulsava com energia nova, uma ala dedicada à terapia gratuita para famílias lidando com coming outs, coordenada por psicólogos voluntários que Miguel trouxera de sua firma. João, agora confiante em seu papel de guardião, planejava uma expansão, um jardim memorial atrás da casa, com rosas vermelhas para Dona Maria e placas para pioneiros quer portugueses, como o escritor Teixeira de Pascoais, cujos versos homoeróticos ecoavam nas leituras semanais. Pedro, recuperado do incidente, inovava no café com blends temáticos, Amor Proibido, um café forte com notas de canela, inspirado nas cartas da avó. Cada xícara conta uma história, dizia ele, servindo para clientes que agora formavam uma comunidade fiel. Mas a calmaria era ilusória, o passado, como as neblinas do Tejo, voltava para assombrar. Uma carta chegou de Coimbra, endereçada a João, de Eduardo, o ex-namorado cujas mentiras haviam sido revividas pelos tabloides. Preciso te ver. Não é o que pensam. Por favor. João hesitou, o fantasma de traições antigas, um término marcado por acusações de infidelidade que nunca foram verdade, apenas ciúmes venenosos, o paralisando. Pedro, lendo por cima de seu ombro, encorajou, em frente. Pelo seu coração. Eles marcaram um encontro em um café discreto no Bairro Alto, onde o fado noturno começava a aquecer as almas. Eduardo era o mesmo, alto, com barba rala e olhos que outrora hipnotizavam. Mas agora, marcado por anos de solidão, ele confessou, eu menti para me proteger. Tinha medo do meu próprio segredo, família religiosa, pressão para casar. Mas vendo sua história no jornal. Eu sinto remorso. As palavras abriram feridas, mas também portas. Eduardo revelara ter provas, áudios de conversas com o detetive de Ricardo, confirmando a difamação. Use isso para limpar seu nome. João, perdoando não por fraqueza mas por crescimento, aceitou. Vai e viva sua verdade. O encontro liberou um peso, João voltou para Pedro com alma leve, e eles celebraram com uma dança improvisada na sala, ao som de um vinil de Marisa. Mas o conflito familiar escalava de forma inesperada. Sofia, radiante em seu novo amor com Clara, uma pintora de Évora com mãos manchadas de tinta, anunciou gravidez via inseminação. Seremos mães. A notícia uniu a família em júbilo, mas Ana, em pânico maternal, reviveu preconceitos, e as crianças. Num mundo assim. O jantar de comemoração, na casa de Alfama, virou campo minado. Ana, vinho na mão, disparou, João, seu centro. Está espalhando ideias perigosas. Sofia precisa de estabilidade, não de experimentos. Clara, olhos flamejantes, rebateu, ideias. É amor, tia. Algo que você poderia aprender. Ricardo, ao lado de Ana, tentou mediar, mas sua voz tremeu, deixa-os, querida. Nós erramos antes. João interveio, coração pesado, tia, o centro salvou vidas. Incluindo a minha. Deixe Sofia escolher. Lágrimas escorreram pelo rosto de Ana, e em um rompante, ela revelou, eu tive uma amiga, na juventude. Em Paris, estudando moda. Sentimentos que enterrei por Ricardo, pela sociedade.
O silêncio foi profundo, quebrado por abraços. Ana, vulnerável, juntou-se ao centro como voluntária, organizando ateliês de costura para mulheres queer. A família, camada por camada, se despia de máscaras. Mas o ápice veio com uma ameaça externa. O político de Setúbal, humilhado pela Noite das Vozes, moveu uma petição para fechar o centro, alegando promoção de agenda antifamília. Audiências na Câmara Municipal de Lisboa se arrastaram, com discursos inflamados e testemunhos emocionais. João subiu ao pódio, voz e quando no salão de azulejos, este não é contra famílias. É por elas, todas elas. Pedro, Isabel, Miguel, Sofia, até Ricardo e Ana testemunharam, suas histórias entrelaçando-se em um tapete de resiliência. O veredito, o centro ficou, e a petição virou piada. Nas redes. Celebrando na varanda, com o Tejo como plateia, João ergueu uma taça, às viradas que nos fortalecem. Pedro sussurrou, e ao amor que nos guia. Sofia, mão na barriga, sorriu, ao futuro. Sob o céu estrelado, João sentiu Dona Maria sorrir das estrelas, sua herança, viva e pulsante. O verão de 2026 chegou abrasador, o calor ondulando sobre as colinas de Lisboa como um véu de desejo contido. O Casa do Farol fervilhava, um festival anual, Faróis do Tejo, atraía multidões com performances de drag no pátio, debates sobre direitos trans no auditório e um piquenique queer na Arrábida, onde famílias como a de Sofia dançavam ao som de morna cabo-verdiana misturada a fado. João, bronzeado pelas horas no Jardim Memorial, agora um labirinto de flores e placas gravadas, sentia uma paz conquistada a duras penas. As rosas de Dona Maria floresciam exuberantes, e ele plantara uma nova, branca, para Isabel, simbolizando pureza renascida. Pedro, com tatuagem fresca no pulso, um farol minúsculo, gerenciava o café com maestria, sonhando em expandir para um food truck que rodaria festivais. Vamos levar o amor para as estradas, dizia, olhos brilhando. Mas o equilíbrio familiar, frágil como vidro de murano, rachou com um sussurro. Miguel, em uma conversa pós-festival, confidenciou a João, estou apaixonado. Por um colega de trabalho. Mas ele é casado. Com uma mulher. O dilema ecoava o passado de Ricardo, e João, mentor improvável, aconselhou, seja honesto. O segredo corrói mais que a verdade. Miguel seguiu o conselho, mas o caso explodiu em escândalo na firma, demissão, olhares acusadores, um divórcio iminente. A família se reuniu em crise no Restelo, casa de Ricardo e Ana. Lágrimas fluíram, a esposa de Miguel, traída, gritava sobre maldição familiar, apontando para João como origem. Tudo começou com você e seu testamento. Ana, defensora agora, rebateu, não, filha. Começou com nossos silêncios. Ricardo, voz grave, compartilhou sua jornada, eu perdi anos negando. Não deixe Miguel fazer o mesmo. O encontro terminou com promessas de apoio, terapia conjunta, tempo para cura. Miguel, abalado mas livre, mudou-se temporariamente para Alfama, ajudando no centro enquanto reconstruía. Obrigado, primo. Você me salvou. João sorriu, mas internamente questionava, era ele o catalisador de dores. Pedro, sentindo a turbulência, planejou uma escapada, uma semana no Algarve, terra natal dele, para recarregar. Eles partiram de trem, o Douro Expresso serpenteando por vinhedos, parando em vilarejos onde o mar encontrava falésias dramáticas. Em Lagos, onde Pedro crescera, eles caminharam pelas praias de areia fina, mãos entrelaçadas, conversando sobre o futuro, a adoção, talvez, ou viagens a Barcelona para Pride. Mas em uma noite de lua cheia, na Ponta da Piedade, com formações rochosas como catedrais submersas, Pedro parou, sério. João, eu te amo. Mas sinto que você ainda carrega o peso sozinho. Deixe-me dividir. João, olhos marejados pelo sal, confessou medos profundos, e se o centro falhar? E se a família desabar de novo? Pedro beijou, salgado e urgente. Então caímos juntos. Mas subimos mais fortes. A viagem selou um compromisso, noites semanais de conselhos do Farol, onde João e Pedro compartilhariam vulnerabilidades, convidando a família a participar. De volta, o centro enfrentou seu teste de fogo. Um incêndio, suspeito, investigado como vandalismo pela família unida, danificou o auditório, fumaça negra subindo como um grito de raiva. A notícia se espalhou como fogo, solidariedade explodiu, com voluntários de todo Portugal chegando para reconstruir. Ricardo liderou a obra, martelo na mão, suando redenção. Ana costurou cortinas novas, Sofia pintou murais anti-ódio. Isabel organizou uma vaquinha online que arrecadou o dobro do necessário. Durante a reconstrução, um achado, sob o escombro, uma carta de Dona Maria, escondida em uma parede oca, para o neto que iluminará o caminho.
Queima as sombras, meu amor. O farol não apaga. Lágrimas coletivas uniram o grupo, e o centro reabriu maior, com uma placa: das cinzas, renascemos. Sofia deu à luz uma menina, batizada Maria Clara, em uma cerimônia no jardim, com madrinhas Kier e tios orgulhosos. João, segurando a bebê, sentiu o ciclo completar-se. Bem-vinda ao nosso mundo, pequena farol. E sob o sol do Tejo, a família, diversa, marcada, mas inteira, dançava, virando páginas de um capítulo eterno. O outono retornou, folhas de castanheira caindo como confetes dourados nas ruas de Alfama, marcando o primeiro aniversário do Casa do Farol como farol inabalável. O centro agora era lenda lisboeta, documentários em produção, convites para conferências em Madrid, e uma rede de faróis irmãos, em Porto e Faro. João, com linhas suaves no rosto justificando batalhas vencidas, coordenava com maestria, mas reservava tempo para si, meditações ao amanhecer no mirador, onde o sol nascente beijava o castelo. Pedro, promovida co-gerente, sonhava com uma família própria, 2 adoções, talvez. Um menino como você, uma menina como Sofia. Suas noites eram sinfonias de sussurros, planos tecidos em lençóis de linho, amor maduro como o vinho da avó. A família, outrora tempestade, agora era porto seguro. Ricardo e Ana, transformados, hospedavam jantares mensais no Restelo, com pratos alentejanos e conversas sobre perdão. Ricardo, aposentado cedo, voluntariava como mentor para pais de jovens Kier, compartilhando sua jornada de negação à aceitação. Eu era o vilão da história, admitia, rindo. Ana, com seu ateliê no centro, ensinava costura a refugiadas LGBTQ+ do Brasil, encontrando propósito em agulhas e linhas. Miguel, divorciado mas em um relacionamento estável com seu colega, agora noivo, ajudava legalmente, processando a família unida por vandalismo, vencendo indenizações que financiaram bolsas de estudo. Sofia e Clara criavam Maria Clara em uma casa colorida no Lumiar, visitas frequentes enchendo a Alfama de risadas infantis. Isabel, radicada em Lisboa, escrevia Memórias, Sombras do Tejo, um livro sobre amores lésbicos na Portugal de outrora, lançado no centro com leitura dramática. Mas o destino, sempre o roteirista astuto, reservava um último giro, não de conflito, mas de revelação profunda. Durante uma limpeza de rotina no sótão da casa, João encontrou uma caixa poeirenta, álbuns de fotos não vistas, revelando Dona Maria jovem, dançando em bailes do Cassino Estoril com uma mulher de cabelos curtos, sua tia Isabel, pré-exílio. Cartas anexas contavam de um amor interrompido pela família, forçando Isabel ao Brasil. Eu escolhi você para quebrar o ciclo, escreveu Maria. Seja o farol que eu não fui. Emocionado, João compartilhou com a família em um domingo chuvoso, reunidos na sala de estar. Lágrimas fluíram, abraços selaram feridas antigas. Ricardo, voz embargada, nossa avó era uma revolucionária silenciosa. Ana acrescentou, e nós, seus herdeiros barulhentos. O momento culminou em uma promessa coletiva, expandir o centro para um museu vivo de histórias Kier portuguesas, com exposições itinerantes. Pedro, ao lado de João, propôs, e nosso casamento? No jardim, com todos. João, coração transbordando, aceitou, sim. Para sempre. A cerimônia, em uma primavera florida, foi um espetáculo de afeto, arco de rosas, fado suave, votos trocados sob o sol. Você me tirou das sombras, disse João a Pedro. E você me deu luz, rebateu ele. A família aplaudiu, Ricardo chorando abertamente, Ana dançando com Clara, Miguel brindando com Sofia e a pequena Maria Clara jogando pétalas. Isabel, de mão dada a uma companheira reencontrada no Brasil, sussurrou, Maria está sorrindo. Enquanto o Tejo fluía eterno, João soube, o testamento não era fim, mas começo. De ajudante a guardião, de família dividida a tapeçaria tecida com fios de coragem, amor e perdão, a vida, virada de cabeça para baixo, revelara seu rosto mais belo. E assim, em Alfama, onde o fado canta de alegrias e dores, o farol brilhava, guiando almas para águas calmas. Fim da parte 6.